Se eu te adorar. Não sei não. Já deu o sonzinho? O sinalzinho? Não apareceu. Agora apareceu. Tô indo. Boa tarde, galera. Vamos começar mais uma live. E queremos começar agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estar levando a palavra dele, o amor dele, ele como ele é. E quero também agradecer a cada um de vocês que nos acompanham todo domingo, aqueles que também não deixam para ver mais detalhe. Muito obrigada. E é isso aí. Então, pessoal, como a Daís disse, nós estamos aqui de novo. Pra gente não é um trabalho penoso, inclusive para nós é como se fosse um presente poder falar da palavra de Deus. E eu espero que isso realmente reflita em nossas vidas, né? Não seja somente no domingo aí, não seja somente nesse momento em que a gente faz o Bíblia Live, mas que a gente possa realmente mostrar que a gente é discípulo de uma maneira prática, de uma maneira de como nós vivemos. E embora falhos e pecadores, nós tentamos sempre fazer o melhor e fazer o melhor para Deus. Então, hoje a gente vai, se vocês puderem compartilhar essa mensagem, para que ela chegue a outras pessoas, porque nós cremos que a palavra do Senhor e o seu Espírito, eles agem profundamente nos corações necessitados. E às vezes os corações necessitados somos nós mesmos. Então, nós gostaríamos de ler mais uma carta, e dessa vez a carta vai ser para os Filipenses. Ano passado nós tínhamos uma metodologia do Bíblia Live, a qual a gente vai adotar mais para o meio do ano, em fazer comparações, lógico, e conseguir refletir na palavra do Senhor. E nós gostaríamos de passar isso para vocês dessa maneira que nós não colocássemos tanto a nossa opinião, mas a própria palavra de Deus, que por si surte efeito com o que apraz ao Senhor. Então, se vocês puderem acompanhar na Bíblia, está em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos começar a ler e nós gostaríamos que vocês pedissem também a Deus para que a gente pudesse abrir mais o nosso coração. Eu sei que às vezes nós tentamos achar defeito, seja em Deus, seja em Jesus, seja em várias coisas ao nosso redor, seja nas instituições que falam sobre Deus, mas muitas vezes nós temos que olhar para nós mesmos, porque na maior parte quem compõe esses grupos somos nós mesmos. Então eu creio que é um desafio nós olharmos para dentro. E nós vamos ver aqui em Filipenses, esses 4 capítulos, onde ele fala poderosamente, onde o apóstolo Paulo, e juntamente com Timóteo, ele vai falar sobre uma situação que ocorria na época, um contexto, mas também sobre a essência do Evangelho de Cristo. Paulo nunca deixou de falar sobre a essência do Evangelho, sobre o que era ser cristão e sobre o que Jesus queria para nós. Então ele coloca sobre as suas necessidades, sobre o que estava acontecendo na época e também sobre a própria palavra de Deus. Porque em vão seriam as palavras dele, seriam palavras jogadas ao vento se não fosse por Jesus, pelo nosso Senhor e Salvador. Bom, hoje eu vou usar aqui a própria Bíblia que geralmente eu uso, porque nós estamos muito acostumados a usar os aparelhos tecnológicos e eu acho muito legal isso, até porque, por exemplo, vocês veem que eu uso óculos, então ele aumenta um pouquinho a letra, eu consigo ler melhor. Mas hoje a gente está com uma iluminação boa aqui, eu vou ler ela aqui como livro mesmo, mas como a palavra do Senhor. Então, na carta aos Filipenses, no primeiro capítulo está escrito: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos,
Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós vemos aqui, curiosamente, já nessa primeira parte, nesses 2 primeiros versículos, que Paulo sempre começa falando e agradecendo e falando daquele modo, graça e paz com a galera. Só que o que me chama a atenção nesses 2 primeiros versículos, apesar de eles não serem tão profundos assim, é que ele fala sobre os bispos e diáconos, onde desde a igreja primitiva eles tinham algumas divisões de funções e de fato as pessoas elas se dividiam por amor à obra de Deus e não é para julgar as pessoas hoje em dia ou nós mesmos, mas é um fato que nós temos que refletir sobre se nós vamos ajudar, se nós vamos servir, se nós vamos viver numa grande diaconia onde nós podemos servir realmente a Deus, ou se nós estamos fazendo isso por interesse próprio. Paulo vai falar isso nessa mesma carta, um pouco mais para frente. No versículo 3, continua: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bom, aqui ele coloca já dentro da palavra alguma situação que estava ocorrendo com ele. Nós vimos e também comentamos no Bible Live passado sobre que Paulo foi preso e dentro disso ele sofreu algumas coisas que talvez se nós pensássemos hoje nós íamos dizer, nossa, os caras são ditadores, mas realmente para a realidade da época era assim que era feito, as pessoas eram presas e às vezes o julgamento justo era dizer assim, vai para cadeia ou não vai, e as punições também eram claras naquela época. Como bastante pessoas, inclusive, viviam pela lei, e às vezes a lei era adotada pelo rei naquela época, então existiam bastante doutrinas que não somente não prendiam, mas surravam as pessoas as quais eram presas. E isso aconteceu com Paulo. Bom, para não ficar muito extenso, continuando no versículo 12 do primeiro capítulo de Filipenses, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem por boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceridade, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto, mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne.
e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Bom, nós conseguimos ver uma parte curiosa da palavra, mas nós temos que cuidar para não confundir as coisas. Quando Paulo fala sobre viver na carne, não significa realizar os desejos da carne. Ele estava falando de realmente ficar vivo no corpo, né? Estar vivo aqui, aqui no presente. Então, ele fala sobre um lado assim, onde ele diz assim, nossa, eu gostaria até de partir agora para viver com Cristo, mas eu acho que é mais proveitoso eu ficar aqui agora e fazer alguma coisa por vocês, por nós, pelo reino de Deus, que estando aqui com vocês, falando com vocês, estando com vocês. Tanto que nós vamos notar na carta onde ele vai falar, eu gostaria de estar com vós de novo. E assim ele fala nas outras cartas dele também. Não tive a oportunidade de estar com vocês, mas ele mostrava essa alegria, onde ele tinha vontade e onde ele gostava de estar com os crentes em Jesus Cristo. Seja em Filipos, seja em Colossos. Então, continuando. Versículo 27, no primeiro capítulo ainda de Filipenses. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou ainda ver-nos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Bom, nós sabemos que a igreja daquela época ela sofria ainda uma grande perseguição. Talvez não seriam como o próprio Paulo, que perseguia a igreja, e matava os cristãos, mas nós conseguimos ver o quanto eles lutavam para pregar o evangelho. Hoje nós temos facilidade. Pode ser que daqui a um tempo não, mas tem que lembrar que relativamente eles vão ter que, se caso acontecer, eles vão ter que proibir a gente de pregar sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é uma religião. Inclusive a própria Bíblia fala que a verdadeira religião não é essa, né? Não é essa que a gente tenta jogar ou empurrar de goela abaixo para as pessoas. Não, a verdadeira religião é feita por amor. Inclusive, os versículos, ele fala sobre alimentar o órfão, a viúva, que eu acho muito parecido com algumas outras coisas, as quais a gente tem feito leis imaginárias, onde nós nos comparamos realmente muito com as pessoas que não receberam a Jesus Cristo, que se diziam religiosas daquela época, que jejuavam, que faziam isso, que faziam aquilo. E quando Deus fala através do seu profeta Isaías, dizendo, olha, o meu verdadeiro jejum é este. Esse é o verdadeiro jejum que eu pedi para vocês? Não, o meu verdadeiro jejum é esse. Que vocês tirem essas correntes da impiedade. Que vocês alimentem o faminto. Que vocês façam isso em amor a mim. E esse é o dia agradável ao Senhor. Não é realmente vocês pegarem um dia, colocarem um pano de saco, colocar cinza na cabeça e ficar triste na praça, como se estivesse pagando ou tentando comprar alguma coisa de Deus. Não. De fato, nós vamos ficar tristes e nós vamos nos entristecer com algumas coisas que acontecem ao nosso redor, sim. É motivo bastante para a gente parar de comer. Mas que nós não venhamos a fazer um jejum de carne, mas da carne. Amém? Continuando, já começa o capítulo 2 da carta aos Filipenses. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E eu creio que agora talvez seja uma das minhas partes, vamos dizer assim, preferidas da Bíblia, é onde nós conseguimos ver claramente um aspecto sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que de tal forma nos constrange realmente com o seu amor e com as suas atitudes.
Continuando no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, está escrito: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Continuando no versículo 13: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Bom, aqui nessa parte nós vemos Paulo falando sobre... ele fazendo uma comparação sobre os sacrifícios antigos, onde a galera derramava o líquido, a água em libação, o sangue dos animais, enfim. Existem diferentes, até na própria história, quando a gente vai pesquisar na teologia, diferentes partes em que falam diferentes modos também de fazer os sacrifícios a Deus numa época, mas a gente sabe que tudo isso era apenas escuridão, era apenas uma sombra para o verdadeiro sacrifício que foi o de Cristo. E ele fala, olha, mesmo que a minha vida seja derramada, os meus dias estejam ao fim, eu gostaria realmente de me alegrar com vocês, para ver que o fruto do meu trabalho ele deu resultado. Mas mesmo assim, ele ainda é humilde bastante para reconhecer que a vida dele antiga, inclusive, em algumas cartas que ele fala, aquilo lá ele refutava por perda. E o que realmente lhe dava valor e dava atenção era para o que... para a vida dele com Cristo, em Cristo. Continuando então, ele fala: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, porque, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Bom, nós vemos um fato que está acontecendo ali naquela época, ali naquele instante, em que nós vemos que Paulo provavelmente recebe doações ou recebe suprimentos desses povos, seja de Filipos ou seja de outros lugares. Aqui nessa mesma carta ele vai falar sobre Filipos, onde eles foram os primeiros a ajudar. Mas necessariamente nós vemos que Paulo agradece pelo que ele recebeu das outras pessoas, porque
sair viajando por aí, é provável que a gente não tenha, de repente, esse dinheiro. E ele viu uma necessidade, a qual Jesus chamou ele para isso, para pregar o Evangelho e defender o Evangelho sobre falsas doutrinas, sobre falsas coisas que estavam entrando no meio do povo. Inclusive, ele fala muito sobre a circuncisão e sobre a falsa circuncisão. E ele pede para nós termos cuidado com as pessoas, inclusive, que tentam falar outras coisas sobre Jesus. Eu digo para vocês de coração aberto, toda pessoa que entrega uma doutrina para você onde diz que Deus é mau, essa doutrina não existe. E o que essa pessoa está falando no momento, realmente a gente pode, com convicção, dizer que é uma heresia. Isso está fora do Evangelho. Continuando, no capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E aí ele começa. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Bom, aqui Paulo já fala aquela parte que eu estava falando um pouquinho antes, e nos leva a refletir realmente sobre o que nós temos vivido. E eu não estou falando sobre o pode e não pode, se você pode ter isso, se você não pode não ter aquilo, mas visivelmente nós vemos que nós somos falhos em alguns aspectos e nós acabamos às vezes nos apegando muito às coisas, muito ao ter, e realmente nós deixamos a desejar quando nós olhamos para nós mesmos no espelho e refletimos o ser em Jesus. Né? A própria palavra fala que a gente não está citando ou abrindo muito para outros versículos ou outras partes, mas uma coisa liga a outra, né? Nós vemos que quando nós construímos, por exemplo, a nossa fé, a nossa casa em si, sobre a areia, por exemplo, essa casa ela não tem estrutura nenhuma. Então nós temos que construir sobre a rocha, que é Jesus. E nós vemos essa parte que eu falei sobre nos olhar no espelho, que o homem sensato é como o homem que olhou no espelho e viu a própria face e quando saiu já esqueceu o que tinha visto. E de tal modo nós não podemos nos esquecer da onde que nós construímos a nossa casa, da onde nós firmamos a nossa fé. Que nós firmamos a nossa fé em Jesus Cristo. E necessariamente, aqui ele faz uma analogia da rocha, por ela ser firme, por a gente conseguir fazer uma estrutura legal, mas que nós depositemos confiança realmente no que ele falou, no que ele nos passou. E nós começamos a perceber, principalmente, que é importante e é legal nós termos um lugar para a gente ir, para a gente ter uma liberdade de nós podemos falar com pessoas, de nós servirmos com nossos dons, mas não podemos esquecer daqui de fora, onde nós somos parte da igreja. E o que nos leva a ter tanto amor assim é porque nós lembramos da nossa vida no passado. Nós lembramos inclusive da lama de que nós fomos tirados. Ah, Dudu, mas você não tinha dinheiro, você não tinha isso, você não tinha aquilo, você sempre foi legal e blá 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 blá, não sei o quê. Olha, assim como Paulo, eu penso que realmente eu encontrei a vida em Jesus Cristo. E eu creio que é isso que ele quer para você. Ah, mas é aquele que a gente diz isso e joga tudo fora agora? Não.
Não é necessariamente isso. Quando nós ouvimos alguma palavra assim, parece que torna Deus mal e torna Deus ciumento na questão de que, por exemplo, nós não podemos, de repente, ter condição para comprar uma camisa, para fazer isso, de repente, para fazer aquilo. Mas é que, quando nós olhamos realmente com o coração aberto e com um olhar cristão, nós sabemos que tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. E é isso que tem que nos motivar a fazer as coisas. Seja numa decisão normal que a gente tem, de repente, no nosso trabalho, ou seja, em decisões mais complicadas, a qual envolve um grupo de pessoas, principalmente aquelas que nos acompanham. Continuando, versículo 12, capítulo 3 de Filipenses. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e que se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E eu tenho fé plenamente em que o Espírito de Deus ele vai falar para as pessoas. Ele vai conseguir tocar o coração das pessoas. E, para não sermos polêmicos, esse nosso novo nascimento se dá muito antes da nossa conversão, porque nós precisamos nascer de novo realmente para nos convertermos. E eu não quero entrar nessa parte para que não fique muito extensa. Mas continuando, no versículo 17... Irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Bom, nessa parte, só para ela não ficar muito extensa e depois eu ter que voltar, aqui nós vemos algumas pessoas que realmente ele não fala necessariamente sobre uma predestinação. E eu nem quero entrar muito nesse assunto para não gerar discussão e polêmica, mas nós vemos a questão de, por exemplo, quando nós escolhemos um caminho de perdição, por exemplo, nós escolhemos supostamente não seguir a Cristo. Vamos dizer assim. O nosso destino final, o nosso chegar, nós sabemos hoje que é a morte. Mas com as boas novas de Cristo, nós sabemos que nós temos a vida eterna. E ainda assim, nessa vida, ainda experimentar o que Deus tem de bom para nós. Pode ser que antes nós não conseguimos enxergar as coisas que Deus estava fazendo ao nosso redor. Mas agora, nascidos de novo, convertidos, não necessariamente a uma instituição, mas a Jesus Cristo, a Cristo Jesus, não a um homem de repente, mas a Cristo Jesus. Nós conseguimos enxergar realmente a redenção. Nós conseguimos enxergar realmente a vida, enxergar que Ele é a vida, que Ele é o caminho, e que Ele é a verdade, e que essa verdade nos liberta, assim como Paulo falou sobre liberdade nessa carta, onde não é uma cadeia ou algemas que vão nos prender, que vão nos limitar. Mas essas coisas elas contribuem inclusive para a nossa libertação. E eu não estou dizendo para ninguém aqui, vá lá e vá fazer alguma coisa com que você vai ser preso, não, porque nós somos cristãos. Quando as leis e as autoridades que são colocadas lá fora têm algumas leis, se elas não passam por cima da Bíblia, ou se elas não passam sobre o caráter cristão, nós temos que obedecê-las.
E aí mostra também uma parte em que nós realmente somos um tanto, como eu vou dizer, desobedientes. E eu não digo isso para sempre apontar o nosso erro, mas é uma reflexão. Porque o Evangelho ele se diz na mudança. Se nós queremos um avivamento, se nós queremos que nós sejamos avivados, que realmente essa mudança de vida aconteça. E que seja na nossa vida. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que se acontecer, vai ter pessoas que vão olhar para você e vão enxergar a face de Jesus. Seja nas suas ações, seja no você poder ir olhar para Pedro e dizer assim, olha Pedro, você podia ter me negado. Eu falei que você tinha me negado, aliás. Ia me negar 3 vezes ainda. E ficar na humildade, recebendo as pessoas de braços abertos e ensinando-as. E eu não digo ensinando-as porque a gente quer doutrinar alguém, mas nós queremos mostrar Jesus Cristo. E nós temos plena convicção de que o Espírito Santo vai ensinar e esclarecer vocês sobre todas as coisas. Porque é Deus quem nos faz efetuar tanto o querer quanto o agir. Então, continuando. Aqui ele fala de algumas pessoas, e inclusive para as pessoas que têm preconceito, onde diz que mulheres não pregavam, mulheres não tinham espaço e ainda não tem no cristianismo ou nos lugares que nós julgamos ser de Deus. Aqui está escrito, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Eu quero só abrir um parênteses antes que eu continue lendo, que muitas das vezes nós encontramos pessoas que realmente, como até Paulo falou assim, sabe, pessoas que acabam sendo inimigas da cruz de Cristo porque não adotam a humildade como sendo parte da vida de um cristão. E nós acabamos sendo inimigos quando nós nos declaramos maiores, quando nós nos declaramos deuses diante às outras pessoas, inclusive à vontade. E eu acho engraçado que Paulo aqui, ele fala o nome às pessoas às quais ele queria conversar nessa carta, e ele fala sobre as demais pessoas que estavam com ele, que o nome estão escrito no livro da vida. Bom, nós não vamos ver o nome dessas pessoas aqui. Isso chama atenção também. Porque muitas vezes a gente se motiva, às vezes, por ter um reconhecimento e por ter o nosso nome em algum lugar. E de fato é uma coisa que a gente não deve se apegar. De repente, é óbvio que se a gente vai organizar alguma coisa, se a gente vai convidar as pessoas para irem em algum lugar, seja cristão, seja para falar disso, seja para falar daquilo, é importante as pessoas saberem do qual assunto vai ser falado, do que vai ser feito naquele lugar, e de repente até mesmo as pessoas que vão estar nesse lugar em questão de é um curso com quem? É uma palestra com quem? Mas não é alguma coisa que a gente tem que se apegar. Nós temos que desviar os nossos olhos da fama, disso e daquilo, e colocar o nosso olho em Jesus Cristo. Sobre o que Ele quer sobre a nossa vida. Bom, continuando. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz seja convosco. Nós conseguimos aprender muita coisa com a vida de Paulo. E às vezes nós ficamos naquela questão de, poxa, o que eu fiz não tem perdão. Nossa, eu fiz tanta coisa ruim, mas eu acho que esse Deus aí não vai me perdoar.
Ainda mais porque vocês falam tanto de, nossa, esse Deus é amor, esse Deus é e tal. Mas eu tenho certeza que as pessoas... no caso, eu estou falando como se fosse a pessoa, né? A pessoa que não consegue achar perdão em Cristo Jesus. Mas eu gostaria de dizer para você, eu não sei se você leu isso em alguma parte ou já ouviu isso de alguém. Cristo ele veio e morreu pelos nossos pecados. E nós traduzimos muitas vezes e nós nos preocupamos tanto com algumas doutrinas de pessoas que nós não buscamos realmente ver o que é a verdade. Quando a gente diz que Cristo morreu por todo mundo, nós queremos colocar isso sobre a nossa língua portuguesa e tentar interpretar com as nossas doutrinas velhas, as quais a gente tem caminhado para uma teologia que acaba destruindo o caráter e a visão de Cristo. E eu não digo que isso vai prejudicar Jesus, mas prejudica muitas pessoas na caminhada, onde os historiadores, e se nós buscarmos a fundo esse mundo e o cosmos, se traduz como toda a humanidade. E eu vejo paz nisso. E eu vejo amor nisto. E, se eu não me engano, foi C.S. Lewis que falou sobre que se o cristianismo não for uma verdade, não tem problema. Mas se for, se realmente o cristianismo for uma verdade, é a coisa que mais importa nesse universo. E eu não quero dizer isso porque nós temos dúvida do que nós acreditamos. Não, nós temos a certeza em Cristo Jesus que você também pode alcançar a salvação. Em que Ele veio nos oferecer a salvação. Onde nós podemos estar com Ele e viver com Ele. E Ele viver em nós. E assim como diz o livro do Apocalipse, aquele que me abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com Ele e Ele comigo. E a esperança é em Cristo Jesus que nós temos. Sabe, sinceramente, e eu não estou dizendo que eu me preocupo muito com as coisas terrenas, ou com essa vida aqui. Mas eu sei que diante de todas as coisas ruins que eu fiz, se eu recebesse uma punição não seria ruim. Provavelmente eu pensei muito nisso quando eu vi aquele ladrão na cruz dizendo, olha, a gente vai receber o que realmente a gente tem para receber. A gente vai receber o que nós merecemos porque nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Mas esse homem aí é inocente. Ele não merecia carregar todo aquele pecado. Não é isso que ele fala, né? Mas eu gosto de comparar as analogias com os comentários já. Gosto de fazer as analogias com o comentário. Ele não merecia passar por isso. E também nós não merecíamos esse perdão. Mas mesmo assim Ele nos deu. Onde eu não consigo enxergar um Deus mau. Continuando, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônia mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele termina com a saudação. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, seja com o vosso espírito. Bom,
se nós conseguimos ler essa carta e não tirar nada dela de proveito, eu acho que nós não lemos ela. E eu convido você a ler de novo. E eu estou me convidando a ler muitas vezes, porque cada vez que eu olho para a palavra, cada vez que eu olho principalmente para essa carta, sabe? Não sei, mas ela tem alguma coisa que me chama a atenção. Talvez sobre o caráter de Cristo, talvez sobre o cristão não olhar para as tribulações e não viver ansioso, mas justamente nós conseguimos depositar toda a nossa confiança em Jesus Cristo. E eu digo isso analisando com uma mente racional, com uma mente que tem fé. Talvez a minha fé ainda eu consiga aumentar ela, e eu creio nisso. E eu sei que Deus vai suprir toda essa minha curiosidade, sobre toda essa minha fome sobre conhecimento, sobre o que eu quero compreender sobre a Bíblia, porque eu sei que quanto mais eu aprendo sobre Ele, quanto mais eu tenho dele, mais eu tenho para passar para as outras pessoas. E o que me chama bastante atenção, e talvez seja o meu desejo, é que você possa fazer isso também. E eu não digo agora que a gente tem que abrir várias lives e tal, e agora a gente tem que falar sobre a palavra de Deus, mas nós temos que viver em Cristo. E eu sei que se nós tivermos mais pessoas vivendo em Cristo, o evangelho da verdade, o evangelho do amor, ele vai ser pregado, ele vai ser mostrado. Pode estar tudo errado lá fora, mas se nós olharmos para aquela pessoa, nós vamos enxergar a face de Jesus. Pode ser que não é numa imagem, pode ser que não é num quadro que a gente olhe e aquilo passa um sentimento para mim, mas pode ser que não seja num simbolismo de alguma coisa que nós façamos em nossas instituições religiosas, mas em que todo dia nós tenhamos plena convicção e conhecimento em que Deus está olhando por nós, em que Deus quer o melhor de nós, mas Ele quer o melhor de nós não porque nós somos como é que eu vou dizer, inimigos dele, ou que todas as nossas ações não correspondem a ele, mas porque ele nos ama e ele quer o melhor para nós. Se os nossos sonhos são esses, ele tem sonhos muito maiores do que os nossos. E essa é a convicção que nós temos. Essa é a nossa crença. Em que um dia Deus se fez humilde o bastante para descer à terra. Deus se fez humilde o bastante para mandar Cristo Jesus passar por tudo o que ele passou. E mais uma vez, eu peço para nós que, seja ao dormir ou seja ao acordar, nós lembramos um pouquinho do sofrimento de Cristo, do sacrifício de Cristo, do sacrifício de Jesus. E eu sei que tem várias pessoas que não vão concordar com isso. Já estava descrito, já estava prescrito isso desde a fundação do mundo. E eu não digo isso sobre alguma predestinação. Eu digo isso sobre eu e você. Porque nós sabemos quando nós vamos escolher o pecado, quando nós vamos escolher alguma coisa que não condiz com o Evangelho de Cristo, nós sabemos muito bem. E nós negamos a Cristo. E Ele está sempre aberto, sempre de braços abertos, para nos receber. Porque o arrependimento verdadeiro, até a gente pode muitas vezes sentir culpa e pedir perdão, mas quando a gente tem esse arrependimento verdadeiro, nós sabemos agora por qual caminho nós devemos trilhar. Nós já sabíamos até antes o caminho, mas quando Deus toca no nosso coração, nós sabemos o que nós devemos fazer. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Eu sei que eu ainda erro. Eu sei que eu ainda peco. Mas eu entendi em Cristo Jesus o que Ele gostaria para as outras pessoas. E mesmo que eu anunciasse essa palavra e eu não visse o resultado, eu estaria feliz, assim como disse Paulo. Porque eu sei que essa obra que nós estamos fazendo, ela, para Deus, como nós anunciamos a sua palavra, ela nunca vai voltar vazia para Deus. Um dia nós queremos estar diante, face a face, aqui, pertinho, olhando, tipo, igual a gente consegue se olhar agora.
diante do trono de Deus, olhando Jesus, olhando esse homem divino, essa divindade que se transformou em homem, ou que se fez homem, que se despojou de toda essa glória, de toda essa divindade, e viveu entre nós, nos ensinou, nos repreendeu, mostrou que às vezes não são essas nossas obras da carne que vão trazer um sacrifício agradável a Deus, mas Ele nos trouxe o sacrifício agradável a Deus, e Ele nos ensinou várias coisas. E eu espero sinceramente de coração que nós possamos fazer essas coisas. Eu peço a Deus como oração que eu possa fazer essas coisas. Isso não nos torna perfeitos, mas como diz Paulo nas suas cartas, na perfeição que a gente já alcançou, nós prossigamos nela. E nós prossigamos no caminho de Jesus. Amém? Alguma coisa? Meu muito obrigado, que Deus abençoe, eu tenho certeza que Ele está olhando por você. E abram o coração de vocês. Eu sei que, como toda a Bíblia Live, a gente pede então que você possa compartilhar essa mensagem também com outras pessoas. E mesmo que você não concorde ou não tenha a mesma visão que nós estamos tendo, eu tenho certeza absoluta que Deus vai esclarecer isso para vocês. Deus vai esclarecer isso para nós. Nós não temos todo o conhecimento do mundo. Mas quando nós lemos e falamos da sua palavra, e falamos a sua palavra, nós temos convicção de que Ele opera a obra em nós. E não que nós fazemos alguma coisa por mérito nosso mesmo. Amém? Meu muito obrigado. Que Deus abrace vocês hoje e que vocês possam abraçá-lo também. Obrigado.